boa noite a todos os nossos amigos. Para mais um Evangelho no Lar, a Michelle está escondidinha aqui. Eu estou escondida, mas aqui é difícil aqui. É. Dá um desfoque, né? Ou pega num rosto ou no outro. E é verdade. Eu dei autorização, vamos lá. Pronto. Mas vamos lá, né? Vamos continuar, é um capítulo muito bonito. É bem-aventurados os pobres de espírito, né? Isso, exatamente. Então vai fazer a leitura, já falta só um minutinho. Boa noite, Macimar. Tudo bem, graças a Deus, Macimar. Saudade de vocês. Boa noite para todos os irmãos que entraram. Sejam bem... Boa noite, Laila. Vamos ler, então. Pri. Vamos lá. Bora fazer a leitura, então, aqui do nosso Minuto com Jesus, né? Hoje cada ave se conhece por seu fruto. Não basta pensar ou saber, possuir ou desejar. É importante produzir e apresentar serviço. É pelas obras que o cristão se revela. Aqui não nos referimos apenas a construções materiais. Obra é sinônimo de trabalho. Trabalho quer dizer frutos. Se você participa do mundo semeando bem, produz naturalmente bons frutos. Não é um teórico, sabe e dá exemplos. E pelas atitudes torna-se credor de respeito e de admiração. É, portanto, pelas obras que cada pessoa se revela. Então, falando aqui que não basta só a gente querer ser um bom discípulo, querer fazer o bem, a gente tem que ir lá e fazer. Mesmo que a gente erre. Mesmo que a gente está querendo fazer o bem e acaba fazendo outra coisa que não é o bem, mas a gente está aprendendo. Então, é pelo bom cristão, é pelos frutos que se conhece o bom cristão. É isso aí. Vamos fazer nossa prece. Vamos fazer a prece, então. Com os amigos espirituais, iniciamos este Evangelho no Lar, agradecendo pela semana que se passou e pedindo, como sempre, as bênçãos da espiritualidade maior para este ano. Que os bons amigos possam visitar cada lar aqui representado pelos nossos amigos. E é sempre uma bênção podermos utilizar a internet com este fim, o fim de estarmos próximos para falar sobre a verdade do Cristo. Mais uma vez agradecemos. Que os bons amigos possam continuar conosco esta semana. Assim seja. Graças a Deus. Bom, então, amigos, boa noite, Terezinha, Renata. É um prazer estarmos todos nós aqui reunidos para falar do Evangelho, né? Falar de Jesus. Estão falando muito alto. Estou numa ordenzinha aqui. Dar continuidade. Mandar embora. Hoje eu falei para a Michelle ir lá buscar um livro para a gente sortear hoje. Pois. Que bom. Que bom, né? Então, fiquem até o final que a gente vai sortear um livro. Depois a Michelle vai pegar o nome de todo mundo. Vamos ver quem vai ser contemplado. Aí a gente vai eu vou deixar lá na livraria e vocês buscam, tá? Bom, aquele que se eleva será rebaixado. Capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito, item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrarei no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome, é uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus. Item 4. Eu acho Para aqui? que melhor a gente dar uma paradinha aí. Tá. Se der tempo, a gente vai para o item 4. Tá, porque é uma parábola muito bonita. E é. Muitas pessoas perguntam assim, primeiramente, gente, boa noite, eu não consegui acompanhar todos vocês que entraram, mas muito obrigada por vocês estarem conosco, fazendo essa comunhão
de pensamentos, de esforços, para que nós possamos ter uma semana de paz, uma harmonia que possa trazer para o nosso planeta cada vez mais a modificação necessária para que nós, espíritos em evolução, possamos ter condições de enfrentar este momento com mais força, com mais coragem. Então, o Evangelho no Lar é um momento muito importante para cada um de nós, porque é o momento em que nós trazemos para dentro do nosso lar a presença de Jesus, que está sempre, mas nesse momento nós estamos em comunhão para que Maria Santíssima, porque é a hora do Ângelus, possa passar, não é, com o seu coro de anjos por nossas residências, pelos lares dos nossos filhos, nossos familiares, estejam eles onde estiverem. Eu estou vendo a minha prima aí lá de Barra do Piraí, Ateliê Eliane Santiago. Obrigada, Eliane. Que bom tê-la aqui conosco. Então, nós temos uma parábola de Jesus que faz com que a gente reflita bastante, não é, Sandra? O que Jesus queria ensinar com a parábola. Porque a parábola é uma profecia cumprida. Porque se a gente for lá em Salmos, no capítulo 78, versículo 2, está lá. Jesus falava por parábola para cumprir a profecia de Salmos, que diz assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Olha que interessante. Lá, em Salmo, muito antes de Jesus vir, já estava profetizado que o Filho de Deus estaria falando por parábolas, nas enigmas da antiguidade. E aí, o que Jesus queria ensinar com a parábola? Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entendiam, né? Ele falava sobre comida, sobre casamento, relação entre pai e filho, e todas essas histórias simples que ele contava explicavam realidades difíceis de entender, não é? Como a salvação e o reino de Deus. Para ele falar da salvação, do reino de Deus, ele usava, assim, a figura mais simples que aquelas criaturas conviviam e podiam viver. Quando a gente fala que ele era o bom pastor, né? É porque, claro que naquela época existiam muitos pastores com suas ovelhas, com as suas cabras. Então, Jesus vai ensinando ali, através de historinhas, e isso é muito importante. Nelsinho estava aí, né, Nelsinho? Porque é assim que a gente ensina a criança na escola de evangelização, né? Com essas historinhas, e eles têm muito cuidadinho de fazer até maquetes muito bonitinhas para explicar à criança como Jesus transmitia os seus ensinamentos. Então, gente, Jesus não poderia falar com aquelas pessoas como todo o conhecimento que ele tinha, com todo o intelecto, né, Neide? Com toda a parte que ele conhecia. Ele tinha que falar de acordo com aquelas criaturas. E a gente percebe muito bem que até hoje nós não entendemos as palavras de Jesus na sua profundidade. E essa parábola aí? O que Jesus queria ensinar com essa parábola especificamente? Quando ele diz que para ganhar o reino dos céus teria que ser como aquele menino. Colocou no meio deles e digo-vos em verdade que se não vos converter, de tornar-vos quais crianças, não entrareis no reino do céu. Então, ele traz a figura de uma criança, ele traz uma criança para o meio deles. E aí ele mostra que a nossa vida cotidiana e espiritual estão atreladas. Nós precisamos aprender mais essa verdade com Jesus. A vida física, a vida do cotidiano, ela está atrelada com a vida espiritual. Não é? É o que Jesus vai dando a entender a eles. E também utilizarmos de nossa vida diária para ouvirmos e entendermos melhor o que ele nos fala. Então, as parábolas de Jesus, como Mateus fala, revelavam verdades e mistérios profundos. Está lá em Mateus, do capítulo 13, versículo 34 e 35.
né? Então, apesar de ser simples o linguajar, as colocações, as historinhas, eles precisavam de uma explicação para entender o seu significado. E Jesus, então, falava à multidão, mas apenas dava explicação muito maior aos seus discípulos. Por quê? Porque muitas daquelas pessoas da multidão, elas não estavam interessadas em seguir Jesus. Elas estavam apenas ali para ver o quê? Os milagres. Cada um ali tinha um objetivo muito mais próximo da materialidade, da vida física, do que saber alguma coisa da vida espiritual, né? Aqui está, não sei, eu acho que é o Nelson, com certeza Jesus é o nosso professor. Ele, em sua sublimidade, perfeição, aproximou-se de nós com muita ternura e bondade. O grande se fez pequeno, o amor em movimento. É isso mesmo, Nelson, é isso mesmo. Ele se aproxima grandemente de nós. Nós é que temos ainda uma incompreensão de colocarmos no nosso dia a dia todos os ensinamentos de Jesus. Então, as pessoas ainda eram muito endurecidas. Como hoje, quando a gente vê as guerras, você fica imaginando assim, quem decide isso? É o soldado que vai lá lutar? Não, não é. São os chamados grandes na Terra. Eles não são, eles ainda não entenderam que é preciso ser criança na sua, da sua docilidade, na sua franqueza, no seu carinho, na sua fraternidade. Não. Eles ainda estão olho por olho, dente por dente. Meu pedaço de terra é aqui, e eu não falo assim, não, eu estou a favor de A ou de B. Onde existe conflito, existem problemas dos dois lados. É preciso que todos os dois reflitam. E nós a gente hoje está falando muito da guerra de Israel contra o Hamas, mas existe também outras guerras. Da Rússia com a Ucrânia, uma grande guerra também que continua. E existe em N situações guerras que precisam ser restauradas a partir do momento em que a gente se sinta como uma criança, né? A criança, ela não tem aquela maldade de querer o que é seu, de querer a posse, de se tornar alguém que apareça mais que o outro. Ela é criança, é uma criança, em que você até olha e diz, errou, mas ela é criança. Ela volta atrás com a sua condução no processo. Então, essas pessoas na época de Jesus e ainda agora estavam tão endurecidas que não entendiam a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Jesus apenas dava a explicação a quem queria mesmo aprender. Vocês imaginem a gente ir fazer uma pregação para um desses mandatários da guerra. Olha, vocês não podem fazer isso. Olha, vocês vão desencarnar. Mesmo que vocês vivam 150 anos, vocês um dia vão prestar contas. Olha, nós vamos pregar para quê? Para as paredes, para o vento, para qualquer coisa. Mas em nenhum momento nós vamos estar falando a linguagem deles. Porque a linguagem deles, nesse momento, é do ódio, é de querer ganhar o espaço terreno. Quando a gente sabe que nós temos que caminhar materialidade, porque nós não podemos deixar de trabalhar, nós não podemos deixar de suprir as necessidades que nós temos no dia a dia, para não nos tornarmos dependentes de pessoas que também não terão condições de nos sustentar por longos anos, ou então a gente andar por aí sem rumo, como muitas pessoas às vezes desistem da vida, abandonam família e vão andar, né, pelo mundo. Não, é preciso que a gente esteja pronto para seguir Jesus, né? Então, naquela época, eles não conseguiam ganhar esse entendimento como até agora. A gente falar sobre reencarnação com algumas pessoas é um processo difícil. Não é, Catarina?
Muito. Você colocar, olha, a gente vai reencarnar, tem gente que fala, que reencarnar o quê? Como se nós, em 100, 150 anos que vivêssemos aqui, fôssemos aprender tudo que esse infinito tem para nos ensinar. Então, na realidade, os discípulos verdadeiros é que têm acesso à verdade, né? E Jesus coloca, todo aquele que se eleva será rebaixado, né? Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus, né? Então, como é que a gente pode entender esse convite de Jesus? Se o progresso é uma lei natural, e se o nosso destino é evoluir, como podemos conciliar o ensinamento evangélico com a realidade da lei do progresso, que podemos constatar em toda a criação de Deus? Nós podemos verificar que toda a criação de Deus, ela é uma evolução, ela é um progresso, ela é um ensinamento. Como que a gente pode entender esse convite de Jesus, né? E aí a gente tem uma surpresa. Basta para isso observarmos a evolução que se processa em todos os reinos da natureza. É suficiente que prestemos atenção à própria história da humanidade e o quanto temos evoluído. Desde o homem das cavernas, nem vamos voltar muito na pré-história, mas desde o homem da caverna, que conhece o fogo, conhece depois a roda, que pouco diferia de um animal dito irracional até o homem da civilização científica e tecnológica. Então, a gente vê que houve uma evolução muito grande. Assim como nós, quando na juventude nós fazíamos determinadas coisas, que hoje você fala assim, meu Deus, eu não teria coragem de fazer isso de novo. Então, houve uma evolução, um amadurecimento espiritual em nós. Então, por isso, a gente já reflete assim, puxa vida, né? Naquela época eu fazia isso, hoje eu não faria mais. Naquela época se jogava uma casca de banana, e até uma música havia, né? Que a gente escorregou, quase caiu, porque era natural a pessoa jogar uma casca de banana na rua. Hoje, a gente já não vê tanto essa realidade, né? Vocês vão dizer assim, não, tem gente que faz, que joga... Tem, mas não como a gente fazia, com uma naturalidade, como se aquilo não fosse criar um problema para ninguém, jogava-se fora. Hoje já há uma conscientização de não jogar um papelzinho de bala na rua, e mesmo assim, com toda essa conscientização, a gente vê aí, quando chove, nas enchentes, passar um bocado de garrafa PET e outras coisas mais. Então, é preciso que a gente entenda que, se no campo intelectual o homem conquistou tão grande evolução, no campo moral não ocorreu mesmo. Não ocorreu, né, Denise? Então, eis aqui a razão do sofrimento humano. Somos todos vitimados pelo nosso próprio comportamento, distanciados que estamos das leis de Deus, né? Então, gente, essa parábola realmente é preciso que a gente entenda, que é preciso que nós sejamos mais crianças, no sentido de não colocarmos em nossa mente aquela maldade de responder com ataques àqueles que nos surpreendem de vez em quando com as suas maldades. A gente tem que começar a olhar para a gente como se realmente fôssemos criaturas em ascensão e que não podemos retroagir, né? É preciso realmente que a gente entenda essa passagem, né? É preciso que nós sejamos pequenos para sermos grandes na espiritualidade, no sentido de não sermos tão orgulhosos. As guerras é fruto do orgulho e do egoísmo, não é? Quando Kardec pergunta quais são os males maiores que travam a nossa evolução, é colocado o orgulho e o egoísmo. Não é, Catarina? Não é, Michele? Ou a
o Nelsinho falou alguma coisa aqui. Esse é o segundo. Pode ler? Pode, nada é por acaso. Hoje as crianças aprenderam sobre a realeza de Jesus e sintetizar bem isso. E sintetiza bem isso. Esse convite que ele faz a nós mesmos, construir ao longo da nossa existência a evolução moral e espiritual. E o jardineiro feliz falou, pequeno para ser grande. Que bela citação. É isso aí. Pequeno para sermos grandes, não é? O pequeno aí é no sentido de sermos mais humildes, né? Para poder o engrandecimento moral aparecer mais do que o material. Não é? Porque a gente ainda está muito preso a achar que nós vamos ficar por aqui, sabe? Séculos e séculos. Gente, a vida é uma só nesse corpo físico. Então, eu, como Maria das Graças Ribeiro Lazzarini, eu só tenho essa vida. A outra vida, provavelmente, eu posso vir como um outro sexo, com uma outra origem, com uma outra situação. Será que eu vou nascer no Brasil? Será que eu não vou, com um pouco desse aprendizado, ter que nascer num local onde as pessoas precisem de construir uma nova consciência? Não sei. Até que ponto eu posso levar a uma outra civilização aquilo que eu aprendi no Espiritismo aqui, na doutrina espírita? Não sei. Então é preciso que nessa vida eu contribua o máximo que eu puder com a minha autoevolução e com a evolução daqueles que estão ao meu redor. E aí não é uma questão de santidade, de santificação. A graça é uma santa. Não! Esqueçam isso. Eu sou um ser em busca da perfeição, que vai demorar ainda muitas vidas em outro corpo, para que eu possa realmente alicerçar aquilo que Jesus quis passar para todos nós, não é? Aquele que se eleva será rebaixado. Então, muitos justificam suas atitudes preponderantes e arrogantes, dizendo não se humilhar e nem se rebaixar diante de ninguém, porque só os que sabem se impor vence no mundo. Isso tem muito por aí, não é? Tem que ser de acordo com a minha opinião, né? Aí você... E aí justifica tranquilamente. Não, se eu não tiver essa atitude, a pessoa não vai saber que eu tenho que me impor aqui. Não, você vai até o seu limite. Se não tiver condição, aí você vê que está desenrolando por um lado que vai prejudicar outras pessoas, aí justifica que você parou aqui. Graça, tem uma passagem de Jesus que faz exatamente isso que você falou, né? Que nos dá de exemplo. No momento em que ele vai lavar os pés dos discípulos, né? Uma imagem muito bonita de humildade. Sim. Sim, e quando ele vai fazer esse ato, ele cinge, né, na cintura aquele pano que todos os servos usavam para poder tratar os seus maiores, né? Aqueles que comandavam eles. Então, era como escravos, né? Então, existia esse pano que era colocado para poder lavar os pés. Ele coloca esse pano. Por diversas vezes, Jesus diz a Pedro, né, que ele precisa de fazer aquilo. Que Pedro não precisa mostrar a humildade dele, né? Já tendo construído com eles uma intimidade capaz deles saberem que ele era o enviado de Deus, que ele era o emissário, que ele era aquele que eles esperavam desde 2000 anos antes, quando é colocado que ele viria. Então, mesmo eles sabendo disso tudo, eles acham um absurdo Jesus se submeter à gana romana, né? Mas Jesus, na realidade, ele se coloca sempre como alguém superior, moralmente. Mas os atos dele é de alguém servo.
não é? Eles colocam, a moralidade de Jesus é ali impecável. Quando eles se encontram, quando trazem para ele a mulher adúltera, ele desmancha o bolinho com a sua personalidade, com as suas palavras. Quem é que de vocês aí nunca errou? Né? Então, ele mostra para as pessoas os seus erros, sem apontar assim, ó, você não pode falar nada dele, não, porque você fez isso. Você não pode. Não, ele deixa entender, e através da sua moral, ele põe cada um no seu cantinho, como deve ser. Então, a gente ainda está. O Nelson aqui falou: Jesus foi o maior impulsor da história. Olha que exemplo de humildade. Toda aquela luz, conhecimento em uma época rústica da história. Poderia ter vindo junto aos mais nobres, junto das pessoas. E ele veio junto das pessoas com deficiência. É verdade. Nobres excluídos, daqueles que estavam à margem. Esse Cristo me encanta. A nós também, Nelson. A nós também. Então, ele nasce numa manjedoura, que era, a gente usa essa palavra romanceando, né, com a manjedoura. Gente, era um comedouro de animal. Era ali que os animais comiam, entendeu? Então, ele nasce de uma forma bem simples e ele vai se tornando grande, uma personalidade que dividiu a história em antes e depois, sem, em nenhum momento, ter precisado de um palácio para ele viver. Não. Né? Há uma passagem, inclusive, que ele diz que ele não tinha nem um local para dormir, ele botava a cabeça dele na pedra para dormir à noite, quando ele fazia aquelas incursões dele pela Galileia e por outros lugares. Então, gente, nós ainda estamos no véu do orgulho, né? Nós ignoramos que a humildade a qual Jesus se referia e para a qual nos chama a prática, nada tem a ver com servilismo. Eu sou servil a Catarina por quê? Porque eu tenho meus interesses. Ela me paga ou ela me dá alguma coisa, então eu fico ali, né? Eu não me coloco como Jesus se colocava. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, ele divide bastante as coisas. O que é materialidade, o que é da matéria, vai ficar aqui. Agora, o que é de Deus vai ser construído com o seu trabalho, com a sua condição de querer ou não ser melhor, né? Praticar melhor. Então, na excelência de sua pedagogia, o mestre nos ensina simplesmente que todo aquele que se eleva será rebaixado. Ele reporta-se ao sentimento de orgulho, porque toda elevação pessoal que tem por base o orgulho, ela é ilusória. Assim, todo aquele que utiliza o mal como alavanca de elevação será rebaixado, pois só o bem que cultivamos em nós é indestrutível e nos oferece a base sólida para todas as realizações. Então, gente, humildade é o sentimento contrário ao orgulho, é o sentimento que tem a possibilidade de fazer o homem entender a sua real posição no mundo, né? Posição essa de eterno aprendiz, frente à sabedoria de Deus, que é o nosso Pai e nosso Criador. Muita paz a todos. Muita paz, muito obrigada. Graça, então, deu assim para dar-nos um entendimento sobre a humildade, né? Que Jesus tão bem nos colocou e agiu de forma que a gente entendesse melhor. Porque não é como a Graça falou, né? Não é só estudar, ler, é preciso praticar para que isso seja bem mostrado e entendido para nós. Então, vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos fazer o nosso sorteio do livro de hoje, do Evangelho. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo imensamente essa espiritualidade querida, amiga, para que Dr. Bezerra e Irmã Sheila possa fluidificar as nossas águas que se encontram em nossa mesa, colocando nelas os
remédios, das vitaminas, dos sais minerais, que tanto necessitamos, tanto do nosso corpo da matéria, como do corpo espiritual. Também, Senhor, que aplique paz, esse passe fraterno, em todos nós que aqui nos encontramos, para aliviar as nossas dores, para nos trazer esperança, coragem, força e fé, para continuarmos a passos seguros e firmes, a resolver os nossos problemas, as nossas provas, as nossas expiações, com mais calma, com mais discernimento, com mais sabedoria. Que Jesus venha abençoar também a todos aqueles irmãos que estão no cômodo ao lado do nosso lar, retirando tudo que é de ruim de cada cantinho do nosso lar. Principalmente irmãozinhos que muitas vezes ali estão e não sabem o que fazem, nos prejudicando e prejudicando a eles próprios. Que eles sejam retirados e convidados a irem para o hospital ou alguma casa, algum local onde serão esclarecidos. Leve também, Senhor, nesse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, as nossas ondas de amor para o nosso planeta, para a nossa humanidade. E que possa, Senhor, os nossos governantes terem o discernimento do qual Jesus nos ensinou e praticou, para que haja paz em nosso planeta, mas principalmente a paz em nossos corações. Fique conosco, queridos amigos celestiais, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos para o nosso sorteio. Isso. O livro é Desistir da Vida Não é a Solução. Eu gosto bastante dessa autora, que é a Isabel Scott. Ela fez um outro livro baseado no livro do André Luiz, que é o Através do Espelho, lembra? É. Muito boa ela. Ela usa, nesse livro, ela vai usar André Luiz e Emmanuel, se não me engano. André Luiz e Chico Xavier, que vai falar, né, sobre o suicídio, né? Ela faz uma análise, faz uma análise. Eu gosto muito dessa autora. Então é bem bacana essa moça. Eu gosto dela. Isso. E nós vamos então sortear, tá? Graça, fala pra gente de 1 até 25, qual o número? Vamos ver qual é o nosso irmão que vai ganhar hoje. 18. 18. Alê Silva Cordeiro, tá aí? Alê Silva Cordeiro. Tá aí? Se for de fora, tem que pegar endereço. Se for de fora, a gente pega o endereço e envia. Eu acho que ela saiu. Saiu? Não sei quem é Alê Silva Cordeiro. Não, acho que não está aí, hein? Alê Silva Cordeiro tá por aí. Dá um oizinho aí para nós. Isso, senão nós vamos Sortear de novo. Sortear novamente. Deve ter saído. Tá aí. Então faz de novo. Graça. 13. 13. Laila Chimelli. A Laila. Laila, você tá aí? Laila, você ainda está aí, Laila? Dá um oizinho. Dá um oi. Nós vamos sortear de novo. E vai ficar assim. Vamos lá. Quem saiu, perdeu. Quem saiu, eu acho que a Laila está aí, hein? Saiu. Saiu? Não está se manifestando. Fala outro número. Fala outro número, Graça. Para quem entrou mais cedo. Saiu. Infelizmente. 5. Número 5. Ateliê Cláudio. Você está aqui, Cláudio? Mas não. O número 5 é Ateliê Eliane. Ateliê Eliane. Lá de Barra. Eliane não é daqui. Eliane, passa para mim o seu endereço, que eu mando o livro para você. A não ser que você não precise, que não queira. É verdade. Então, manifesta. Eu sei, Massimar, quase, Massimar, ó. Hoje. Massimar, passe na livraria. Ateliê Eliane. Então, apareceu. Manda o teu endereço para Graça. Parabéns. Aqui. Parabéns, Priscila. Você passa o
endereço para ela que a gente vai mandar para você. Não é não, Cláudio, não é complô, não é. É não, Cláudio. Eu não consigo acompanhar, Cláudio. O Cláudio falou, aí, Macimara, é um complô. E o Macimara, eu não ganho mesmo. Ah, vocês estão dando. Macimara. Macimara. Vai ficando que uma hora você vai ganhar. Tenho certeza que você vai. Não desista, não desista. Clube do Livro Espírita, hein? Não deixem de se inscrever. É muito baratinho, gente. Os livros são muito bons. São maravilhosos os livros. E a gente não consegue comprar por esse preço em lugar nenhum. Entendeu? A não ser pela internet, quem tem o tal do Kindle, um negócio assim, que lê. Mas eu não consigo ler naquilo. Entendeu? Eu também não consigo. A Michele gosta. Eu gosto de ler no livro. Eu gosto de ler no livro que eu rabisco e não dá para ficar lendo em Graça. Até os nossos amigos, sempre muito carinhosos, todos falando que ganharam boas energias. Né? Ótimo. Amigas, Nelson, é só você ir lá na livraria e falar com a Sinara, e você já está concorrendo todo mês, final do mês. Você vai concorrer, quem é sócio do Clube do Livro concorre a um sorteio. Dezembro vai ter uma coisa bem bacana, tá? Para todos os sócios. E aqui, quem participa do Evangelho também, uma vez ao mês, vai ganhar um livro. A gente está aqui como é que fala, Michele? Naquela... fazer com que todo mundo leia, que é muito importante, muito, né, angariar conhecimento. E tem um detalhe, Catarina, livro não é para ficar em prateleira, a não ser livros de estudo. O Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro de estudo, as obras básicas tem que ter, e alguns livros que eu tenho que eu consulto para poder fazer os meus estudos, raciocinar um pouco mais sobre os temas. Mas livro é assim, leu, absorveu, passa para frente. Olha só, a Sinara estava até pedindo aqueles que têm livros bons, aqueles que têm livros legais, bons, o Cláudio mesmo pode falar isso para nós. A gente está vendendo para ajudar também, lá na livraria, as famílias, aquele dinheiro. Doa, leva para a Sinara. Novos, usados, a gente aceita. O Cláudio comprou bastante livro, ficou feliz. Uns livros bons, do Divaldo, do Hermínio Miranda, a 5, 10 reais. Sim. Muito bom. Muito livro lá, baratinho, porque as pessoas leem e vão lá e doam. E é importante também que vocês saibam que nós doamos livros. Né? Nós doamos para o programa A Luz do Espiritismo, e para aquela pessoa que não pode comprar, é doado também. Então, o importante é a divulgação da nossa doutrina para ajudar outras pessoas. Não é, a livraria ela não tem lucro, ela é um ponto ali de apoio para a divulgação da nossa doutrina. Então, aqueles que tiverem livros bons, que quiserem passar, a gente agradece. Né, Catarina? Agradecemos bastante. A gente, nossa, fica muito feliz Sim. Com os livros que é doado. Eu fico toda feliz quando eu vou lá e vejo um monte de livro. Eu passo felicidade ali, faço vídeo. A Rogéria está com um monte para doar. Beleza. Rogéria, manda lá pra gente. Nossa, muito bom. Mais livros aqui pra gente sortear. Claro, a gente fica muito feliz. Amigos, então, muita paz a todos. Muita paz. Beijo, gente. Beijo. Bom final de semana. Beijo. Bom feriado. Domingo, bom feriado amanhã. Que todos possam. Que esse calor deu uma arrefecida e a gente possa aproveitar um pouquinho mais da nossa existência, captando mais conhecimentos e colocando em prática. Muita paz a todos. Uma boa noite para os nossos irmãozinhos. Fica com Deus, Kátia, Cat Eliane, e Mi. Eliane, não esquece de mandar o endereço para a Graça, hein? Sim, que aí a gente manda te entregar. Tá bom? Beijão, pessoal. Beijo, boa semana.
Tchau.